Hoje nosso comentário se baseia na exposição em Deuteronômio capítulo 5, versículos 32 e 33, onde lemos: Tenham cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. Aqui, Deus falou com Moisés, e Moisés então está transmitindo ao povo de Israel lá no deserto essas ordenanças que falam de 3 caminhos: o caminho da direita, o caminho da esquerda e o caminho do centro. É interessante nós relembrarmos, como já tenho exposto em outras oportunidades, que na cultura, na concepção do hebreu, do israelita e oriental, naquela época, não havia a ideia de religião. O conceito de religião, que é ocidental, originado do latim religare, para o israelita, o hebreu, era caminho. A religião era o caminho, ou um caminho. No caso de a religião verdadeira, era o caminho do Senhor. E lá em Hebreus capítulo 11, falando sobre os heróis da fé, de pessoas que viveram pela fé, andaram com Deus, fala desse conceito, começando lá com Abel, e diz que Enoque andou com Deus. E no Velho Testamento existem inúmeras referências sobre esse conceito de caminho, o caminho do Senhor, andar com o Senhor, não desviar do caminho do Senhor. E Jesus, no Novo Testamento, também ali na cultura judaica, israelita, ele tinha esse mesmo conceito. Ele apresentava a ideia de religião como caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fazendo uma paráfrase para a nossa concepção ocidental, latina, poderíamos dizer o seguinte, que Jesus está dizendo: eu sou a religião verdadeira que conduz à vida eterna, e ninguém vai ao Pai a não ser vivendo como eu vivi aqui na terra. Por quê? O apóstolo João, escrevendo mais tarde, já no final do século I, para a igreja, na sua primeira carta, ele diz: aquele que diz que permanece nele, em Cristo, que é cristão, aplicando para a nossa vida, né, a realidade atual, aquele que diz que permanece nele, em Cristo, esse também deve andar assim como ele andou. O que quer dizer, viver uma religião, ser religioso como Jesus foi. Andar no caminho. O que é o caminho da direita? O caminho da direita representa o cristianismo puritano, rigoroso, severo, com rígidas normas e costumes e legalismo, que muitas vezes leva as pessoas à escravidão. Aquela aparência rigorosa, rígida, de assim que deve agradar a Deus, né? Tem que se fazer assim. E isso leva a uma atitude, muitas vezes, de orgulho, de vaidade, de preconceito, e achar que se julgar melhor do que os outros, mais santos, mais prediletos de Deus, mais amados por Ele. E é uma forma de religiosidade que acaba se transformando na hipocrisia, que era tão comum nos dias de Jesus, muita religiosidade, mas hipócrita. Ensinavam, mas não praticavam. Tinha uma aparência de religiosidade, mas faltava, como disse Jesus, com a misericórdia, com o amor e com a justiça. E acaba levando para o fanatismo. O que é o fanatismo?
é uma prática religiosa cristã cega, sem fundamento na palavra de Deus. E o caminho da esquerda? Aí se trata do cristianismo liberal, cristianismo frouxo, onde a palavra de Deus não é levada a séria. No conceito dos liberais, muitos nem consideram a Bíblia como a palavra de Deus, apenas contém a palavra de Deus. E a conduta cristã, ela é relativa, a questão de moral, certo e errado, pecado, é relativo, depende da concepção da pessoa. E a prática da vida desse cristão não tem muita diferença da prática das pessoas que não são cristãs. Ela vive, incorpora, adota no seu modo de vida costumes e um aculturamento das práticas do mundo. É um cristão mundano. Isto é o liberalismo. Então, ele está sempre aí se adequando, aculturando com o mundo. É claro que nós temos que mudar com o tempo, mas sem secularizar. Nós temos que contemporaneizar, que é acompanhar as mudanças naturais do tempo, históricas, culturais, porém sem secularizar, mundanizar. Envolver e adotar os costumes do mundo, transigir na nossa prática de fé cristã. E que é o caminho do centro? É o da vontade de Deus, está aqui. Tenham cuidado de fazer como o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. É a vontade de Deus. E ainda continua, anda em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou. E aqui fala das consequências, dos resultados, para que vivam bem, para que tudo lhes vá bem, né? Para que vocês vivam, né? Para que tudo lhes vá bem e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. Então, o caminho do centro é o caminho do cristianismo verdadeiro. E qual é esse cristianismo verdadeiro? É o que Jesus ensinou. Ele disse, aprendei de mim. E João disse que nós devemos andar como ele andou. Andar como Cristo andou. Não é aqui dizer que não tem importância a igreja, aquela vida de comunhão, de congregar na igreja, mas o puritano, ele está preso aos seus ritos da sua denominação, aqueles costumes onde ele nasceu ali, foi criado, e então acha que ser cristão, ser crente verdadeiro, é manter aqueles padrões, aquele rigor, aquela aparência de cristianismo. Não, mas o cristianismo do caminho do centro, que é andar como Jesus andou, é praticar o amor. Jesus diz que toda a lei e os profetas se resumem nesse mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Isso está lá em Marcos capítulo, nós temos aí, Marcos capítulo 12, versículo 30 e 31. E em Romanos 3, versículo 9, Paulo resume ainda mais. Ele diz, se existe qualquer outro mandamento, não adulterarás, não matarás, não furtarás, ou se existem qualquer outro mandamento, tudo se resume neste, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então esse é o caminho do centro, é a vida cristã vivida com amor. Nós temos a nossa prática, a nossa comunhão na igreja congregacional, mas isso são secundários. Nossa fé não depende de templo, nossa fé não depende de ritos, né? De uma prática religiosa, tradicional, aqueles ritualismos. Isso faz parte do louvor e do culto a Deus. Porém, a nossa fé, a nossa vida cristã é um caminhar com Deus, andar com Deus. Isso é que é, então, ser um cristão verdadeiro. Andar assim como Jesus andou.